Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. O Grêmio conseguiu a vitória do alívio. O técnico Renato Portaluppi falou sobre a sua saída e fez uma revelação que surpreendeu todos. Relatou também problemas com o Soteldo nos bastidores e até mesmo a situação misteriosa de Walter Kahneman foi revelada. Muitos conteúdos no pós-jogo de Grêmio Atlético Goianiense. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com é o lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades. No site da KTO, no primeiro depósito, 20% de free bet utilizando o cupom Soares. Lembrando que é para maiores de 18 anos e que é importante sempre brincar com muita responsabilidade. KTO.com. O Grêmio venceu e isso era o mais importante. O resultado, a gente falava antes do jogo, não precisava jogar bem. É claro que um bom desempenho aproxima de uma vitória, mas o mais importante era ganhar. Desse Atlético Goianiense já praticamente rebaixado, mas que ao mesmo tempo tinha jogadores jogando sem pressão, leve, e isso sempre pode causar problemas. Marquezin defendeu o primeiro pênalti com a camisa do Grêmio, mas no rebote acabou saindo o gol. O Grêmio teve força para virar e muito com mérito da torcida, que merece e muito ser elogiada. Eu já falava sobre isso no pré-jogo e a torcida foi fundamental para essa vitória do Grêmio, com muita paciência, apoiando o time, pensando em primeiro lugar no clube. Dentro disso, o Grêmio construiu a sua virada. Soteldo foi importante, sem dúvida, um dos melhores jogadores do Grêmio em campo. Destaquei alguns aqui, além dele, o Vilhaçante. Achei que o Reinaldo foi bem, o Aravena também. O Gemerson muito mal, não vive uma boa fase. Não acho um zagueiro ruim, mas de fato a fase não é positiva. O João Pedro, lateral direito, que foi muito mal no Grenal, mais uma vez teve uma atuação abaixo. Bom, o desempenho coletivo não foi bom. Mais uma vez o Grêmio jogou mal. É claro que isso, repito, não é o mais importante. Mas importante mesmo sobre isso é que o Renato, na entrevista coletiva, reconheceu pela primeira vez. Parece que a vitória deu essa tranquilidade para o Renato de reconhecer que o desempenho não está sendo bom. Mas ele disse assim, olha, eu não estou preocupado com o desempenho agora. Em outros momentos eu me preocupei com isso. Eu gosto que o meu time jogue bem. Eu já valorizei bons desempenhos mesmo quando o Grêmio não venceu. Mas neste momento o mais importante é vencer e o Renato está certo nesse ponto. E aí ele justificou, mais uma vez lembrou a enchente, né? E falou sobre o processo de adaptação de alguns jogadores, principalmente os estrangeiros jovens. Eles demoram um pouco mais, o Renato disse que está lapidando, que eles têm muita qualidade, mas que leva um tempo e que isso acaba atrapalhando também, assim como alguns jogadores que acabaram indo e ainda estão, alguns, no departamento médico. Esses desfalques atrapalham para montar o time, mas ao mesmo tempo ele disse que monta uma equipe também de acordo com o adversário, o que é natural. O Renato está devendo em relação ao desempenho, mas a gente também tem que ponderar essas situações que ele coloca. Não dá para a gente simplesmente ignorar um ponto ou outro, tudo precisa estar na balança. Bom, as contas do Grêmio. A vitória levou o tricolor a 38 pontos. A projeção do Paulo Pires, da Central Bandeirantes do Esporte, é que 42 vai livrar. Mas é claro que essa é uma projeção, pode mudar para menos, mas para mais. E é por isso que a conta do Grêmio é um pouquinho maior, uma margem de segurança. O Grêmio pensa em 43, 44 pontos. Então aí faltariam, né, mais 4, 5 ou 6 pontos para o Grêmio, que tem mais 7 jogos. Agora os próximos 2 fora de casa. Fluminense no Rio de Janeiro e Palmeiras em São Paulo. O Grêmio tem que somar pelo menos um ponto aí. Alguém vai dizer, pô, mas um ponto. Mas, gente, jogar fora contra o Fluminense não vai ser fácil. E o jogo contra o Palmeiras, muito difícil pontuar. Depois o Grêmio tem o Juventude na Arena. Se o Grêmio empatar com o Fluminense e vencer o Juventude na Arena, 4 pontos já estarão somados. Aí o Grêmio terá mais 4 rodadas para somar mais 3 pontos e talvez nem precise de 3, talvez com menos já consiga. Terá o Cruzeiro fora, o São Paulo em casa, o Vitória fora e o Corinthians em casa nas últimas 4 rodadas. Seria bem interessante que o Grêmio chegasse nas últimas 2, Vitória fora e Corinthians em casa, livre, porque esses são adversários diretos que também estão desesperados. Pra gente avançar, arbitragem muito ruim, nem vou entrar em detalhes, mas muito ruim a arbitragem da Edna, travando o jogo toda hora, querendo aparecer, não foi boa a arbitragem da Edna. Renato, vamos lá.
O Renato falou sobre a sua permanência e as notícias de que a saída dele está encaminhada, informação trazida pelo Caliel Dornelles. Primeiro ponto, o Renato está muito incomodado com o vazamento de notícias. E quem deixou isso muito claro também foi o Reinaldo na Zona Mista, na pergunta da Michele Silva, sobre ele já ter sido avisado, ou os representantes dele, que ele não fica para a próxima temporada. Ele não negou, mas disse assim, olha, eu estou prestando atenção no Grêmio, no campo, no que tem que fazer até o final da temporada, nos objetivos, independente se eu vou ficar ou não. E aí ele revela que o Renato também tem falado muito sobre isso no vestiário, que é importante os jogadores não prestarem atenção nas notícias que estão saindo. Está incomodando muito o Renato porque a gente tem recebido os relatos dos bastidores, as informações de quem fica, de quem não fica, de quem pode ficar, de quem tem boa chance de ficar, de quem tem boa chance de sair. Tudo que a gente vai recebendo das pessoas do ambiente do Grêmio. Só que isso é ruim para o vestiário, evidentemente, porque alguns jogadores recebendo a informação que não ficam para a próxima temporada podem desfocar. Então o Renato está tentando fazer essa blindagem, até mesmo dizendo, ó, não é verdade, nada é verdade, tudo é mentira, nada está confirmado, calma, vamos lá, vamos focar no campo. Faz parte, o Renato está na dele e está certo na dele. Agora, a imprensa também está certa em noticiar, trazer as notícias para os torcedores. Então é dentro disso. A gente fica sabendo, dá informação, mas é claro que o Renato se preocupa e é muito natural. Agora, sobre a situação dele especificamente, ele disse o seguinte, não foi exatamente com essas palavras, mas ficou muito claro, se vocês forem na coletiva, vão ver isso com muita tranquilidade. Ele deu a entender muito claramente que quer ficar. Ele disse, eu sempre quero ficar. Eu sou um gremista. Pode ter alguém tão gremista quanto eu, mas mais não. Deixou claro que ele quer permanecer no Grêmio, mas aí é que vem a vírgula. Ele faz a revelação, surpreendendo todos, porque se dizia que o Renato não queria ficar no Grêmio, que ele estava cansado, muita gente dentro do clube diz isso, que parece que o Renato está muito cansado, que ele dá mostras de que não quer permanecer. Pessoas próximas a ele dizem também que ele estaria considerando a possibilidade de não trabalhar no primeiro trimestre, de voltar a trabalhar depois, etc. Mas o Renato surpreendeu todos e revelou que quer ficar. E aí dentro disso, é importante a gente dizer que ele colocou uma vírgula, um mas nessa história, que é o seguinte, ele quer ouvir os dirigentes para ver o que os dirigentes querem. E também quer ouvir a torcida do Grêmio. Ele chegou a falar em determinado momento assim, façam uma pesquisa com a torcida do Grêmio, mas com a torcida do Grêmio, não com colorados juntos. O curioso é que parece que o Renato não percebeu muito bem que a maioria da torcida hoje quer a sua saída. É claro que as coisas mudam muito rápido, talvez a vitória, mesmo contra o Atlético Goianiense, já faça muitos mudarem de opinião. Eu quero a tua, por exemplo, aqui nos comentários. Mas dentro disso, o Renato disse que ele quer ficar, mas ele quer ficar se a direção quiser e se a torcida quiser também. Ele não quer ficar com a direção meio assim, entendendo que talvez seja melhor tirar, mas permanece, com o torcedor não querendo, não. Ele quer a convicção dos dirigentes e ele quer a opinião da maioria da torcida favorável. Aí, nesse cenário, ele quer ficar também. Bem importante o que disse o Renato. Sobre o Kahneman, mistério. Não dá para entender por que o Grêmio não revela o que há com o Kahneman, porque não é nada grave. O Renato chegou e falou na coletiva. Primeiro teve dores musculares e depois teve uma gripe forte, ele e toda a família. Por isso que não jogou, perdeu vários treinamentos. É simples, todo mundo pode ter uma gripe forte. Por que o Grêmio não poderia noticiar isso? Não dá para entender. Soteldo, bem importante, ele relatou alguns problemas diários dos bastidores do Soteldo, mas ao mesmo tempo disse que sabe muito bem lidar com esse jogador, elogiou muito o Soteldo, dizendo que ele joga pra caramba, bem assim, ó, o Soteldo joga pra caramba, aspas pro Renato, o Soteldo joga pra caramba, não é fácil trabalhar com ele me dá muito trabalho, só eu sei o que eu passo a semana toda com o Soteldo, mas eu sei tratar ele. Ele me dá trabalho na semana, mas ele dá o dobro de trabalho pro adversário. E ele disse que quer o Soteldo. Se ele permanecer da vontade dele, ele quer o Soteldo para 2025, mas ele entende também a questão da diretoria, que pode não ter dinheiro, a multa rescisória do Soteldo é muito alta. Então, muitos assuntos, Renato falando sobre ele, sobre o Soteldo, sobre o grupo de jogadores, sobre o Kahneman, muita coisa nessa vitória do Grêmio, que foi importantíssima de virada para cima do Atlético Goianiense. Importante também é o teu like nesse vídeo. Me ajuda com o like, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações e a tua opinião é fundamental sobre todos os temas aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.